Se acordas todos os dias sentindo que és capaz de muito mais, mas não consegues traduzir esse potencial em resultados concretos, então estás a apenas uma compreensão de distância de mudares completamente a trajetória da tua vida. O que vou partilhar contigo separa definitivamente aqueles que manifestam grandeza daqueles que permanecem presos na mediocridade. E se estás aqui, já demonstraste que pertences ao primeiro grupo. Napoleon Hill dedicou 25 anos da sua vida a decifrar o código mental dos mais bem-sucedidos da história. Carnegie, Ford, Edison. O que ele descobriu vai chocar-te. Existe um padrão específico, uma tecnologia quântica do hábito que apenas 3% das pessoas dominam verdadeiramente. E hoje vais compreender exatamente como essa tecnologia funciona no núcleo da tua mente. Aqui está a verdade desconfortável que a maioria recusa aceitar. A diferença entre grandeza e mediocridade não é talento, sorte ou conexões. É a capacidade de empreender aquilo que 97% das pessoas considera impossível ou demasiado difícil. Hoje vais descobrir exatamente o que isso significa e por que é que tu já tens tudo o que precisas para o fazer. Deixa-me fazer-te uma pergunta que vai expor uma verdade que talvez nunca te tenham dito. Quantas vezes já sentiste que tens um potencial gigantesco trancado dentro de ti, mas não consegues libertá-lo? Se a resposta é constantemente, então não é por falta de capacidade. É porque nunca ninguém te ensinou como funciona verdadeiramente o mecanismo quântico da manifestação. Vês, a maioria das pessoas vive numa ilusão. Acreditam que o sucesso é uma questão de sorte, de timing perfeito ou de ter as conexões certas. Mas Napoleon Hill descobriu algo revolucionário quando estudou mais de 500 milionários da sua época. Ele descobriu que todos eles utilizavam inconscientemente um padrão específico de pensamento e ação que ele denominou de pensamento exato. Mas aqui está o ponto crucial. O que Hill observou nos gigantes industriais do século XX era apenas a ponta do iceberg. O que eu vou partilhar contigo hoje vai muito mais fundo. É a ciência quântica por trás desse padrão. Tu pertences a um grupo específico de pessoas. És uma pessoa que sente o chamado da grandeza, que reconhece que existe algo mais além da vida comum que a maioria aceita. Este grupo representa menos de 5% da população mundial, e é exatamente por isso que estás aqui, neste momento, a ouvir estas palavras. Henry Ford revolucionou a indústria automóvel, enfrentando zombarias e dúvidas de todos os lados. Quando apresentou o Model T, os especialistas disseram que era impossível, que nunca funcionaria, que era uma fantasia de um homem que não compreendia negócios. Mas Ford tinha algo que os seus críticos não tinham. Ele tinha domínio sobre o que vou chamar de hábito quântico. Thomas Edison tropeçou inúmeras vezes antes de dominar a lâmpada incandescente. Muitos apelidaram-no de tolo, de sonhador, de alguém que desperdiçava tempo e recursos, mas Edison sabia algo que os seus detratores ignoravam completamente. Ele sabia como programar a sua mente para manifestar realidades que ainda não existiam. O que estes homens tinham em comum? Eles compreendiam intuitivamente que a realidade não é fixa. Eles sabiam que existe um espaço entre o desejo e a manifestação, onde opera uma força específica, uma força que a ciência quântica moderna começou finalmente a compreender. Este é o primeiro segredo. A tua mente não distingue entre uma experiência vividamente imaginada e uma experiência real. A nível neurológico, a nível quântico, ambas criam as mesmas impressões, os mesmos padrões, as mesmas possibilidades. Isto não é metafísica New Age. Isto é neurociência pura. Quando Edison visualizava a lâmpada funcionando, quando Ford via claramente o Model T nas estradas, quando Carnegie imaginava impérios de aço, eles não estavam apenas a sonhar, estavam a programar a sua realidade quântica. Estavam a criar o que a física moderna chama de colapso da função de onda, o momento em que uma possibilidade se torna realidade. Mas aqui está onde a maioria das pessoas falha. Elas acreditam que visualizar é suficiente. Acreditam que se imaginarem intensamente o que querem, isso magicamente aparecerá nas suas vidas. Isto é uma compreensão infantil do processo. O hábito quântico vai muito além da visualização. O hábito quântico é um sistema de 3 componentes que opera simultaneamente: intenção focada,
ação alinhada e recepção aberta. Estes 3 elementos criam um campo de possibilidade que literalmente atrai as circunstâncias, as pessoas e as oportunidades necessárias para manifestar o teu desejo. Napoleon Hill chamou a isto magnetismo pessoal. Mas agora sabemos que é muito mais específico. É a capacidade de sintonizar a tua frequência mental com a frequência daquilo que desejas manifestar. É criar coerência entre o teu mundo interno e o mundo externo. A dúvida, o medo e o cansaço podem sussurrar-te suavemente que abandones o teu caminho. Estes são os inimigos do hábito quântico. São as forças que mantêm 95% das pessoas presas na mediocridade, que as impedem de aceder ao seu verdadeiro potencial de manifestação. Segundo, o reconhecimento da tua natureza manifestadora. Tu não és uma vítima das circunstâncias. Tu és um co-criador da realidade. Esta não é filosofia motivacional, é um facto científico. A física quântica demonstrou que a consciência observadora influencia diretamente a realidade observada. Tu és literalmente um influenciador quântico da tua própria experiência. Mas para ativares este poder, precisas de compreender que operas em 2 níveis simultaneamente: o nível da personalidade consciente e o nível da consciência quântica. A personalidade planeia, a consciência quântica manifesta. A personalidade preocupa-se, a consciência quântica atrai. A personalidade duvida, a consciência quântica sabe. Os grandes manifestadores da história, e estou a falar de Edison, Ford, Carnegie, mas também de Da Vinci, de Einstein, de Tesla, todos eles descobriram como aceder a este nível mais profundo. Eles desenvolveram o que vou chamar de identidade quântica. A tua identidade quântica é a versão de ti que já alcançou tudo aquilo que desejas. Não é uma fantasia. É uma possibilidade real que existe no campo quântico de potencialidades. Quando aprendes a operar a partir desta identidade, quando fazes dela o teu estado habitual, a manifestação torna-se inevitável. Terceiro, a ativação do teu receptor interno. A maioria das pessoas está constantemente a emitir sinais confusos para o universo. Num momento desejam sucesso. No momento seguinte, preocupam-se com o fracasso. Num momento, sentem-se confiantes. No momento seguinte, são consumidos pela dúvida. Esta incoerência energética é como tentar sintonizar uma estação de rádio, enquanto moves constantemente o dial. Recebes apenas estática. O hábito quântico ensina-te a manter uma frequência estável, clara e focada. Andrew Carnegie, que foi mentor de Napoleon Hill, costumava dizer que a mente é como um campo magnético. Atrai aquilo que é semelhante à sua vibração dominante. Se a tua vibração dominante é de escassez, atrais escassez. Se é de abundância, atrais abundância. Se é de possibilidade, atrais possibilidade. Mas aqui está o que Carnegie não sabia e que a ciência moderna revelou. Esta vibração não é apenas metafórica, é literal. A tua mente opera numa frequência específica, mensurável, que pode ser sintonizada e direcionada. Os neurocientistas descobriram que quando estás num estado de coerência, quando os teus pensamentos, emoções e ações estão alinhados, o teu cérebro produz ondas gama específicas que têm a capacidade de influenciar o campo quântico ao teu redor. Isto é manifestação baseada em ciência, não em superstição. Quarto, no modelo tradicional planeias algo e depois esperas que aconteça no futuro. No hábito quântico, trazes o futuro para o presente. Operas como se o teu desejo já fosse realidade, não porque estás a fingir, mas porque compreendes que a nível quântico ele já é realidade. Einstein mostrou-nos que o tempo é relativo, que passado, presente e futuro coexistem simultaneamente. O hábito quântico usa este princípio. Quando operas a partir da tua identidade quântica, estás literalmente a colapsar o tempo entre desejo e manifestação. Tesla compreendia isto intuitivamente. Ele dizia que podia construir uma máquina na sua mente, fazê-la funcionar e voltar semanas depois para verificar o desgaste. Para ele, a invenção acontecia primeiro no campo quântico da possibilidade e depois traduzia-se para a realidade física. Este é o nível de maestria que está disponível para ti, não num futuro distante, mas agora. Porque o poder de manifestação não é algo que desenvolves, é algo que já possuis. É apenas uma questão de lembrares como usá-lo. Mas aqui está onde a maioria das pessoas tropeça. Elas tentam aplicar estas técnicas
com a mesma identidade que criou os problemas que querem resolver. É como tentar conduzir um Ferrari com a mentalidade de alguém que apenas sabe andar de bicicleta. A transformação real acontece quando shifts da identidade do problema para a identidade da solução. Quando paras de te perguntar, como vou conseguir isto? E começas a perguntar, como é que alguém que já tem isto se comporta? Isto não é pensamento positivo. Isto não é afirmações. Isto é neuroplasticidade direcionada. É treinares o teu cérebro para operar a partir de uma realidade expandida. É programares a tua mente para a frequência do sucesso. Lembra-te, aqueles que compreendem verdadeiramente o hábito quântico não operam a partir da necessidade, mas a partir da certeza. Não operam a partir do medo da perda, mas a partir da confiança na abundância. Não operam a partir da energia da escassez, mas a partir da energia da possibilidade infinita. E é exatamente isto que separa os manifestadores dos sonhadores. Os sonhadores esperam que algo mude. Os manifestadores tornam-se a mudança que querem ver. Eles compreendem que a manifestação não é algo que fazes, é algo que és. Mas isto é apenas o começo, porque o que Napoleon Hill descobriu que separa os manifestadores dos sonhadores vai muito mais fundo do que qualquer técnica ou estratégia. É algo que opera no núcleo da própria realidade, algo que, uma vez compreendido, torna a manifestação não apenas possível, mas inevitável. Napoleon Hill passou 25 anos da sua vida a estudar os milionários da sua época. E sabes o que ele descobriu? Que todos eles seguiam um padrão específico de pensamento e ação. Um padrão que podes replicar exatamente como eles fizeram. 3. O segredo para transformar pensamentos em realidade. E aqui é onde a ciência encontra a sabedoria antiga. Quando visualizas um objetivo específico com clareza emocional, o teu cérebro não consegue distinguir entre a experiência imaginada e a real. Isto ativa o que os neurocientistas chamam de plasticidade neuronal direcionada. Mas escuta bem, não é apenas sobre visualizar. É sobre criar o que eu chamo de hábitos quânticos. Ações pequenas e específicas que executas todos os dias, programando o teu subconsciente para reconhecer e atrair as oportunidades alinhadas com o teu objetivo. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada elétrica. Muitos chamavam-no de sonhador maluco. Mas Edison tinha um método. Ele não apenas sonhava com a invenção. Ele visualizava-a a funcionar, sentia a eletricidade a fluir, imaginava as pessoas a usar a sua criação. E então, todos os dias, ele entrava no laboratório e executava experiências específicas baseadas nessa visão. 4. O método de implementação diária que separa os manifestadores dos sonhadores. Primeiro passo. Define o teu objetivo com precisão cirúrgica. Não quero ser rico, mas quero gerar 50 mil euros por mês através do meu negócio digital até dezembro deste ano. Especificidade é poder. Segundo passo. Cria a tua âncora emocional. Todos os dias, por 10 minutos, vais visualizar esse objetivo já conquistado. Mas não apenas ver, vais sentir. A gratidão, o orgulho, a segurança. O teu subconsciente precisa de experimentar a realização antes que ela se manifeste no mundo físico. Terceiro passo. Identifica 3 ações diárias não negociáveis. Ações pequenas, mas alinhadas com o teu objetivo. Se o teu objetivo é o negócio digital, pode ser escrever um artigo, enviar 5 propostas, aprender uma nova competência de marketing, pequeno mas consistente. Henry Ford revolucionou a indústria automobilística, enfrentando zombaria e dúvidas de todos ao seu redor. Quando ele falava sobre carros para as massas, as pessoas riam. Mas Ford tinha um segredo. Ele via carros a sair da sua fábrica todos os dias na sua mente. Ele visualizava trabalhadores a montar veículos em linha de produção. E então, todos os dias, ele tomava uma ação específica para tornar essa visão realidade. E assim como eles enfrentaram obstáculos, tu também podes superar os teus. 5. O poder da aceleração através do reconhecimento. Aqui está algo que 99% das pessoas não compreendem sobre manifestação. O universo responde ao reconhecimento, não à necessidade. Quando comes a notar e celebrar as pequenas sincronias e oportunidades que aparecem na tua vida, aumentas a frequência da tua vibração manifestadora. Toda vez que tomas uma das tuas 3 ações diárias, reconhece internamente:
Eu sou uma pessoa que age em direção aos meus objetivos. Toda vez que tens uma pequena vitória, por menor que seja, celebra. O teu cérebro precisa de associar prazer à execução dos teus hábitos quânticos. A dúvida, o medo e o cansaço podem sussurrar suavemente para ti para abandonares o teu caminho. Mas lembra-te, essas são apenas frequências baixas a tentar manter-te na zona de conforto da mediocridade. Os manifestadores aprenderam a usar essas emoções como combustível para a ação, não como desculpas para a inação. Rockefeller começou a vender doces na rua quando era criança, mas ele não vendia doces. Ele visualizava-se a construir um império. Todos os dias, ele via refinarias de petróleo, via acordos a serem fechados, via riqueza a fluir através das suas decisões estratégicas, e então, consistentemente, ele tomava uma ação alinhada com essa visão. 6. A transformação que acontece quando abraças a tua identidade de manifestador. Quando executas esse processo por 30 dias consecutivos, visualização diária, 3 ações não negociáveis, reconhecimento das sincronias, algo extraordinário acontece. Deixas de tentar manifestar e tornas-te alguém que simplesmente manifesta naturalmente. O teu subconsciente reorganiza a tua percepção de realidade. Começas a notar oportunidades que sempre estiveram lá, mas que o teu cérebro filtrava como irrelevantes. Atrás pessoas alinhadas com os teus objetivos. Circunstâncias favoráveis começam a alinhar-se com uma frequência que parece quase mágica. Mas não é magia. É o poder da mente humana a operar na sua capacidade máxima, direcionada por intenção clara e ação consistente. E aqui está a verdade que vai mudar tudo para ti. Não precisas de esperar até estares pronto. Não precisas de ter todas as respostas. Só precisas de começar. Hoje. Agora. Os grandes industriais, inventores e visionários que transformaram o nosso mundo não escolheram o caminho fácil. Eles escolheram o caminho da ação consistente, mesmo quando tudo parecia impossível. A tua mente subconsciente não consegue distinguir entre cenários imaginados e experiências reais. Usa isto a teu favor. Visualiza a tua vida ideal todos os dias. Sente as emoções da conquista. E então, implacavelmente, toma as ações que tornarão essa visão a tua nova realidade. Lembra-te, o teu momento é agora. Não amanhã, não na próxima segunda-feira, não quando te sentires mais confiante. Agora. A pergunta que vai definir o teu futuro é simples. Vais continuar a ser um sonhador que espera que o mundo mude? Ou vais tornar-te um manifestador que muda o mundo através de ações deliberadas? Que ações vais tomar hoje? Qual será a tua primeira visualização? Quais são as tuas 3 ações diárias não negociáveis? O universo está à espera da tua resposta. Que a tua resposta não virá através de palavras, mas através de ações. Começa hoje. Começa agora. O teu futuro extraordinário está do outro lado da tua próxima decisão.